Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estão vendo esse vídeo. É só completando a aula de segunda-feira, explicar um pouquinho mais sobre as quartinhas, tá? O que representa dentro da Umbanda, como que a gente cuida e por que a gente cuida, tá bom? Eu vou explicar passo a passo, uma aulazinha simples, rapidinha, ok? Então vamos lá, né? Então todo mundo sabe a diferença de uma quartinha de barro e uma quartinha de louça, né? Quartinha de louça, elas são dedicadas, são trabalhadas para orixás, né? Então, você vai pegar as cores dos orixás, predominantes dos orixás, e isso varia de nação para nação, de casa para casa. Então, elas têm essa variação. Mas sendo de louça, é de orixá, tá? Sendo de louça com asa, né? Deixa eu ver se eu consigo. De asa, feminino. Sem asa, masculino. Essa, por exemplo, é de Exu. As cores predominantes, tá bom? Então, a gente usa essas... Existem essas diferenças e a gente tem que entender o porquê. E aí, ó, observem essa quartinha, né? Que é a mais simples, que é de barro, né? Que é de barro e tá aí. O símbolo de Exu e Pombogira, né? Então, o tridente, que volta a dizer para quem está começando, não tem nada a ver com o diabo, né? Isso pode-se dizer das estradas da vida, pode-se dizer dos 4 elementos do universo que Exu trabalha para manipular, né? Então, que é a alquimia, né? A verdade é essa. Então, essa é a de barro, que é para Exu, né? E aí, vamos ver como que a gente trabalha com elas, tá? Vou pegar uma aqui de algum orixá para vocês verem, tá? Só um minutinho, vamos ver aqui que eu acho. Então, pessoal, eu achei uma explicação aqui. Tudo que eu ia falar, eu ouvi, prestei atenção. Então, eu vou colocar o vídeo para vocês assistirem aí, tá bom? Religião de Umbanda, o que ela representa, né? Quem pode ter as quartinhas e também falar um pouquinho sobre a manutenção, tá? Eu peço aqui já de antemão que, por favor, compartilhe irmãos e irmãs que tenham dúvidas sobre esse tema, tá bom, gente? Muito bem, os tipos de quartinha que nós temos são as sem asas, representando o masculino, e as com asas, representando o feminino. E são determinadas, né, de acordo com o orixá ou a entidade, né, se são masculinos ou femininos. Então, por exemplo, para as entidades, né, para um caboclo, um preto velho, um Exu, por exemplo, se usa as quartinhas sem asas, representando o masculino. E já para uma cabocla, uma preta velha, uma pombagira, a gente usa as quartinhas com asas que representam o feminino, tá? E o mesmo exemplo aí a gente aplica também para os orixás, né? E também para os médiuns, né? Com as suas quartinhas pessoais, seguindo aí sempre essa regrinha do masculino e feminino, ok? Já as cores, né, das quartinhas, elas são sempre associadas com a cor do fundamento daquele orixá ou da entidade em questão, tá? Então, por exemplo, para Ogum a gente usa a quartinha vermelha, para Yansan a quartinha amarela, para Iemanjá a quartinha azul clara, para Oxalá a quartinha branca, e por aí vai. Mas aí, gente, lembrando um detalhe, tá? As cores elas podem divergir de acordo com a vertente de Umbanda que aquele terreiro segue, tá bom? Já quanto ao material que as mesmas são fabricadas, nós temos as de louça, as de barro, as de cobre, as de vidro, entre outras, mas as mais usadas, né, as mais tradicionais, são as de louça e as de barro, né, sendo as de barro cor natural
ou pintadas, né, ornamentadas e por aí vai, porque existem aí várias opções no mercado, tá? Falando um pouquinho sobre a finalidade e o fundamento e uso da quartinha, que é muito importante. As quartinhas, elas representam o nosso corpo espiritual, né, o nosso corpo energético. Então, inclusive se a gente analisar a forma que tem as quartinhas, né, a gente pode notar que elas representam aí a silhueta do nosso corpo. As sem asas representando a silhueta do corpo masculino e as com asas representando a silhueta do corpo feminino, como se, por exemplo, a mulher estivesse assim com as duas mãos na lateral da cintura, tá? Então, sendo a quartinha a representação do nosso corpo, né, nós entendemos na Umbanda que tudo que nós inserirmos dentro aí daquela quartinha irá nos alimentar, né, irá nos fortalecer, irá renovar energeticamente a gente, pois nós estaremos conectados aos elementos que estão ali dentro da quartinha. É muito normal nós vermos muitas quartinhas aí nos terreiros, né, porque a quartinha ela funciona como uma firmeza de longo prazo, né? E como todas as firmezas, né, ou a maioria delas, ela sempre está associada também com o uso de uma vela junto da quartinha, tá? Na mesma cor do fundamento a que aquela quartinha está representando ali, trabalhando em conjunto. Porque a chama da vela, ela ativa e potencializa os elementos ali usados dentro da quartinha, tá? E todas as pessoas podem e devem ter as suas quartinhas, principalmente a da esquerda, né, de Exu e Pombagira, e também a do Anjo da Guarda. Entre todas as quartinhas, uma das mais importantes, se não a mais importante e essencial, é a quartinha do Anjo da Guarda, tá, gente? Porque assim, quando nós temos as quartinhas dos orixás, né, das nossas entidades, essas nos proporcionam assim energias mais específicas de acordo com o fundamento de cada orixá ali, de cada entidade que está sendo representada ali, tá? O que difere da quartinha do Anjo da Guarda? Que essa preserva aí o axé do nosso ori, ela fortalece o axé da nossa cabeça, né? Nos proporcionando aí uma energia muito mais completa, que nos fortalece assim em todos os sentidos da nossa energia mais pessoal, tá? É obrigatório as pessoas terem suas quartinhas? Não, não é obrigatório, mas todos podem ter sem exceção. Agora falando um pouquinho da manutenção das quartinhas, né? Como de praxe em qualquer firmeza, elas devem estar sempre limpas, tampadas, os líquidos de dentro devem estar sempre limpos, ou seja ali o líquido que for, né? Água mineral, água da chuva, água do mar, água da cachoeira, cachaça, vinho, espumante, licor, não importa, tá? Eles devem ser sempre repostos também, porque sempre existe a evaporação dos líquidos, mesmo com as quartinhas tampadas, tá? E nunca se deve deixar uma quartinha ficar seca. É normal que as quartinhas, né, que tenham folhas inseridas dentro ali, ou bebidas alcoólicas, elas comecem a cheirar mal muito mais rapidamente. Elas fermentam, ganham fungos, bolor, criam aquela espécie de nata por cima do líquido, né? O que é normal acontecer com essas bebidas destiladas e fermentadas, ou mesmo com as ervas, né? E normalmente, que são colocadas aí principalmente nas quartinhas da esquerda, essas devem aí ser sempre lavadas semanalmente, o líquido sempre reposto, né, repor a bebida novamente. Nunca deixar aí as quartinhas abandonadas com coisas estragadas dentro, tá, gente? Mas por via de regra geral, é sempre indicado uma vez por semana se fazer a troca dos líquidos, né? Fazer a limpeza das quartinhas, inclusive com as que têm apenas água. Porque até a água começa a cheirar mal após um tempo, porque ela está parada ali sem oxigênio, então é muito normal ela começar a apodrecer, tá? Então, gente, a quartinha é um elemento de firmeza de longa duração, né, de longo prazo, que serve para nos conectar àquela energia, àquela força específica, né? É um elemento de potência de força, né? De conexão, que complementa aí uma firmeza, que complementa um assentamento, que complementa um ritual, tá? É uma maneira de nos alimentarmos energeticamente e nos repor aquilo que está nos faltando, tá? Basicamente é isso, gente. Espero ter ajudado aí de alguma forma. E por favor aí, compartilhem aí o vídeo, tá? Para que a gente possa levar a informação adiante para mais pessoas aí, tá? Muito obrigado a todos. Axé. Pois é, pessoal. Então, é isso. As quartinhas é muito simples, mas, como eu gosto de dizer, tudo da Umbanda é muito simples, mas é de uma tremenda responsabilidade que vocês não têm, talvez ainda não têm noção.
sabe? As coisas elas não são tão fáceis assim, né? Eu tinha um amigo que ele falava, é fácil. Viu como é que é fácil? Mas eu acho que é fácil depois que a gente entende, depois que a gente realmente pega no batente, sabe? Então, na outra casa ele não gostava que dar essas responsabilidades, porque ele ficava com medo das pessoas não cumprirem, né? Então, quando chegar a vez de cada um vai fazer o seu, tá bom? Um grande abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado, uma aula pequenininha. Eu peguei um videozinho que era tudo que eu ia falar, já falei, ele já falou. Então, assim, a gente precisa muito entender essas coisas, tá bom? Espero que vocês gostem. Espero que nos ajudem, né? Ajude a casa, ajuda cada um de vocês. Que Oxalá abençoe cada um de vocês.